Boa tarde. O meu nome é Baltazar Frare, eu moro em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, Brasil. Irmãos, eu sou um membro MIDI, membros da Igreja de Deus Internacional. Os meus líderes é o irmão Eli Soriano e hoje o servo geral e líder é o irmão Daniel Razão. Irmãos, eu estou fazendo um convite para quem quiser fazer as doutrinas de Cristo pela televisão, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, você procura pela TV Verdade, o irmão Eli Soriano e o irmão Daniel Razão, as doutrinas de Cristo. A nossa igreja, a Igreja de Deus, começa pelas doutrinas de Cristo. Irmãos, eu vou tentar passar umas palavras da Bíblia, como de costume, eu estou fazendo isso. Como está escrito no Evangelho, irmãos. No livro de Tiago 4,17 diz o seguinte: quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém, irmãos? No livro de Atos 20 e 28, aonde a Igreja de Deus consta na Bíblia, diz o seguinte, no meio do versículo: Igreja de Deus, que Jesus Cristo resgatou com seu próprio sangue. Vamos continuar, irmãos? Eu quero expor uns capítulos e versículos da Bíblia. Abra a tua Bíblia, anote os capítulos e versículos para você conferir depois, irmãos. No livro de Provérbios 30, versículos 5 e 6 eu quero ler. O versículo 5 diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. O versículo 6 diz o seguinte: nada acrescente em suas palavras, para que não sejas mentiroso. No livro de Apocalipse 22, 18 e 19, diz o seguinte: não acrescente e não diminua as palavras deste livro. A Bíblia, irmãos. A Bíblia pede para não acrescentar, para não pôr mandamentos de homens, para não incluir doutrinas, livrinhos de homens, irmãos. Em Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vedes e perguntais pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Irmãos, o bom caminho é Jesus Cristo. Só tem um bom caminho, Jesus Cristo. Hoje é Jesus Cristo, irmãos. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 9, diz o seguinte: todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem poderia anunciar isso? Uma reunião para todos os povos da terra numa pregação ao mesmo tempo, irmãos? Se fosse há alguns anos atrás, eu não acreditaria. Mas, irmãos, hoje nós conseguimos. Os MIDI, a Igreja de Deus, faz uma pregação para todos os povos da terra ao mesmo tempo, irmãos. Pelo YouTube, pelo Zap, pelo Zoom do teu celular, irmãos, acoplado na tua televisão, aparecem Estados Unidos, Japão, é só um exemplo, irmãos. Todos os povos, esses irmãos filipinos, eles vêm das Filipinas, irmãos. Quem poderia imaginar uma reunião dessas? E hoje nós conseguimos, eu estou tão feliz, irmãos,
porque nós temos seguindo a verdadeira igreja. No livro de Malaquias diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. A palavra, irmãos, a palavra vem do nascente ao poente do sol, do oriente ao ocidente, irmãos. Quem poderia dizer isso, a não ser a Bíblia Sagrada, há muitos anos antes de Jesus Cristo? No livro de Romanos 10:17, diz o seguinte, irmãos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, irmãos. Não é pela minha palavra, eu estou lendo a Bíblia, irmãos, para nós nos acostumarmos a ouvir, a ler a Bíblia. Eu estou convidando vocês que hoje tem uma igreja onde eles leem, onde eles estudam as exigências de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo pede para nós, irmãos. Graças a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante ao Cordeiro, que é Cristo Jesus, irmãos. De todas as nações e tribos e povos e línguas. Qual é a outra igreja que faz uma reunião ao mesmo tempo para todos esses povos que em Apocalipse 7:9 Jesus fala para nós no livro das Revelações, o apóstolo João contando para nós, irmãos. Continuando. Em João 14:6, disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, que nem eu quando comecei a ler a Bíblia em Jeremias, o bom caminho é Jesus. Agora aqui volto a falar em João, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus, irmãos. No Salmo 119:34, dá-me entendimento e eu guardarei a tua lei. A gente tem que pedir, tem o lugar certo de nós pedir para Deus entendimento, sabedoria. Dá-me entendimento, Senhor. Volta um pouco para o 11. Escondi a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. A gente tem que adorar a palavra. Se for preciso esconder ela dentro do coração, vamos esconder como um tesouro, como uma coisa preciosa é a palavra, irmãos. Mas eles, irmãos, eles seguem Marcos 7:7. Eles querem acrescentar mensagem deles, doutrinas deles, sabedoria de homens. E tudo isso para Deus, para Jesus Cristo, não vale nada. Em Marcos 7:7 diz o seguinte: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são de homens. Jesus não aceita doutrina de homens, mensagens de homens. Em Deuteronômio 18:20 diz o seguinte, irmãos: o profeta soberbo que fala palavras em nome de Deus e não se cumpre a palavra que o profeta mentiroso falou, não tenham medo dele. Ele é só um cão pastor, ele não entende nada. Ele pensa que está passando alguma coisa, que está apavorando o povo. Mas você veja, irmãos, na Bíblia,
Por mais de 300 vezes a Bíblia diz: não temeis, não tenha medo. Eles ameaçam as pessoas, mas eles não têm poder nenhum, irmãos. Continuando, irmãos. No livro de Atos 16:5, de sorte que a igreja era confirmada na fé e cada dia crescia em números. Eu estou citando esse versículo porque eles dizem que a igreja verdadeira onde eles estão vai diminuir. É mentira! A igreja verdadeira só aumenta em números. Amém, irmão? 1 Timóteo 2:3. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmão? Ainda em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Graças a Deus, irmãos. Aos Efésios 4:4 diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. No livro de Filipenses 1:27 diz o seguinte, irmãos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Irmãos, quando eu estou falando de usar a ciência, você veja no livro de Daniel 12:4, aonde diz: a ciência se multiplicará. No livro de 1 João, irmãos, capítulo 4, versículo 12, onde fala: provas ardentes com muita força virá sobre nós, irmãos. Não é só maravilhas. Se você sobreviver e passou pelas provas, veja o 13, o que diz: supere-as, e você passou a ser participante dos sofrimentos de Cristo. Amém, irmão? E o 14, 1 Pedro 4:14, se pelo nome de Cristo você for humilhado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus por mais uma livezinha. Amém.